Tudo bem? Então nós vamos agora conversar sobre aquelas imagens de radiografia de tórax que eu deixei lá no Instagram. São duas radiografias, né? Já faz umas 2 semanas que eu deixei lá, nós tivemos alguns percalços nesse ínterim de tempo e não deu para eu entregar a resposta para vocês. Mas hoje nós vamos começar a conversar sobre elas. A primeira imagem, na verdade, foi essa. Essa aqui é a primeira imagem e a segunda imagem é essa daqui. Algumas pessoas fizeram uma tentativa, acho que um pouco empírica, né, de desvendar o mistério aqui. Não é muito difícil, vocês vão ver que é mais simples do que parece. E nós vamos discutir agora aqui quais são os princípios radiográficos, né, para você identificar o distúrbio que há nessas duas imagens. Então, acompanha aí, fica juntinho com a gente, tá? Um abraço. Muito bem, então eu percebi que existiram muitas respostas, tipo derrame pleural, professor, hipertensão pulmonar, cardiomegalia, desvio do mediastino e umas coisas desse tipo. Mas é mais simples do que isso, né? Eu quero começar esse vídeo tentando relembrar alguns conceitos de radiografia de tórax em PA, né, na posição ortostática. Então, vale a pena a gente ressaltar que na posição ortostática, que é esta da radiografia, o paciente de pé, sempre que houver derrame, um derrame pleural, a gente deve lembrar algumas coisas. Que esse derrame ele tende a se localizar nas partes mais inferiores, tá? Devido à gravidade. Então, se o paciente está em posição ortostática, os derrames normalmente ficam nessa região de bases pulmonares. Outra coisa interessante é que na presença de um derrame pleural, o seio costofrênico normalmente vai estar o quê? Velado, apagado, tá certo? Esmaecido. Outra coisa interessante é que os derrames pleurais, eles costumam apresentar o sinal do... Muito bem, isso mesmo, você já aprendeu, né? O sinal do menisco. O sinal do menisco. E existe também uma situação que nas radiografias de tórax em posição ortostática, esse derrame ele pode concentrar-se na região subpulmonar. E aí é que está o grande segredo daquela radiografia, daquelas duas radiografias. As duas apresentam derrames pleurais subpulmonares. O derrame pleural subpulmonar, ele aparece quando o líquido ele se encontra entre a base do pulmão e a cúpula, a hemicúpula, né, o hemidiafragma. Então, o líquido está lá entre o pulmão e o diafragma, dentro do espaço interpleural. Então, nós vamos ver isso aqui hoje, tá bom? Então, no derrame pleural subpulmonar, o que é que nós encontramos? Vamos dar uma olhada aqui nessa radiografia, nessa primeira radiografia. Essa primeira radiografia é uma radiografia normal, né, uma radiografia de tórax normal, em posição ortostática, em PA. E nós percebemos que há um posicionamento do diafragma no sentido de que o diafragma direito é um pouco mais elevado do que o hemidiafragma esquerdo. Há uma anatomia que faz com que esse hemidiafragma direito ele esteja um pouco mais acima do nível do hemidiafragma esquerdo. Tá certo? Outra coisa importante de a gente relembrar é o posicionamento da bolha gástrica, né? Do lado esquerdo. A bolha gástrica ela fica muito próxima da linha do hemidiafragma esquerdo, coisa de 1 centímetro ou menos de 1 centímetro, tá? Então há uma proximidade desse ar com a superfície do hemidiafragma esquerdo, ok? Outro detalhe importante é que na região medial, ou seja, mais próxima da coluna vertebral, esses hemidiafragmas eles formam uma convexidade bem tênue, tá certo? Ó, bem tênue, tendendo a descer. Então ele não tem uma elevação, ele tem uma convexidade bem tênue, discreta e descendente, tá certo? Essa situação normal
do diafragma nos casos de um paciente com a radiografia sem alterações. Vamos perceber agora aquela nossa radiografia de tórax que eu deixei. E aqui o que a gente percebe? Ora, nós percebemos imediatamente uma hemicúpula diafragmática esquerda em nível mais elevado do que a hemicúpula diafragmática direita. Nós temos que observar com muito detalhe isso. E observe outra coisa. A bolha gástrica aqui, vou desenhar para você, talvez você não tenha percebido, né? Devido à penetração dos raios, que está um pouco aumentada. Então você percebe aqui o desenho da bolha gástrica. E veja a distância da superfície, né, do hemidiafragma esquerdo para a bolha gástrica. É uma distância muito grande, isso não é normal. O que nós temos aqui, pessoal, é a imagem muito clara de um provável derrame subpulmonar. Ora, professor, e como a gente diferenciar isso? Porque o derrame subpulmonar, ele é representado na radiografia de tórax por uma elevação do diafragma. O diafragma parece estar elevado, mas temos que entender que isso não é a imagem diafragmática. O diafragma, ele está numa situação normal. A questão é que nesse espaço que eu desenhei aqui, há líquido. Exatamente porque esse derrame é subpulmonar, está abaixo da base pulmonar. Então, esse líquido está separando a base pulmonar do diafragma, digamos assim, e ele está afastando essas duas estruturas. De uma forma geral, os derrames subpulmonares, eles aparentam uma elevação do diafragma. Eles aparentam, não há uma elevação do diafragma, é só uma aparência de elevação do diafragma. Então, no lado de um derrame subpulmonar do lado esquerdo, pessoal, nós temos que observar um sinal chamado de sinal, vou escrever aqui, sinal da bolha gástrica. Muito bem. Sinal da bolha gástrica. Então, do lado esquerdo, se você perceber essa elevação, aparente elevação do hemidiafragma esquerdo, você tem que ver se a silhueta aqui da bolha gástrica está muito afastada, normalmente mais do que 1 centímetro, lá da base do que deveria ser o diafragma, e no caso a base pulmonar. Tá ok? Primeiro detalhe é esse. Muito bem, e nessa outra radiografia nós também temos um derrame subpulmonar. Eu sei que a radiografia está um pouco rodada, teve gente que já comentou sobre essa rotação aí, mas na verdade não diretamente. Falou assim, professor, tem uma cardiomegalia aqui, né? Tem um aumento de hilo pulmonar, tem... Então a gente pode suspeitar dessas coisas, mas na verdade o que acontece aqui é que houve uma rotação aqui da radiografia, tá, pessoal? Uma rotação bem importante, está aqui os corpos espinhosos, né? Os processos espinhosos. Então a gente percebe essa rotação. De qualquer maneira, a gente pode identificar aqui que também há um derrame subpulmonar à direita. Ele pode acontecer de ambos os lados, tá certo? Perceba que à esquerda, essa hemicúpula diafragmática, ela mantém aquele padrão. Um padrão de uma convexidade tênue, tá? E descendente normal. Seio costofrênico está livre aqui, né? E nós temos o sinal da bolha gástrica. Aliás, na verdade, nós temos a bolha gástrica aqui, bem próxima da superfície aí da base pulmonar esquerda. Contudo, do outro lado, o que é que nós temos? Nós temos uma convexidade, ó, que aumenta com mais... um pouco mais aguda do que do outro lado, do que o normal. A gente sabe que o normal seria ela vir um pouquinho reta e depois descer, tá? Então a gente tem essa elevação da convexidade aqui, da cúpula diafragmática, e nós temos também um certo nível, um apagamento desse seio costofrênico, tá? Esse seio costofrênico, ele fica mais apagado do que o normal. Então, do lado direito, o que nós devemos atentar, alguns detalhes para identificar esse derrame subpulmonar, é que o seio costofrênico, ele vai estar mais apagado do que o normal, ele vai estar mais raso, ó. Ele está mais raso do que o normal. Ele termina muito cedo, né? Ele deveria ser um pouco mais extenso para cá, tá?
deveria ser um pouco mais extenso para cá. E ele não está, ele está um pouco mais apagado. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é exatamente a convexidade. A convexidade, ela começa mais leve aqui e ela termina mais íngreme. E o ápice desse hemidiafragma direito, ele se torna mais lateralizado. Isso. Além da linha hemiclavicular. A linha medioclavicular. Então, eu vou voltar aqui na radiografia normal e analisar que essa cúpula diafragmática, olha só, a cúpula diafragmática ela está mais ou menos aqui. Ela está antes mesmo da linha medioclavicular. E depois começa a descendência da imagem, tá certo? Já naquela outra imagem, nós temos uma lateral... Só um instante. Deixa eu apagar aqui. Nessa outra imagem, nós temos uma lateralização dessa cúpula diafragmática. A região mais alta desse diafragma fica exatamente mais distante, mais lateralizada, além da linha medioclavicular. Então, ela fica mais lateral, a linha medioclavicular, portanto, uma cúpula diafragmática mais lateralizada, um diafragma mais, um seio costofrênico mais raso do lado direito. Isso denota a ideia de um derrame subpulmonar. Aqui deveria estar a cúpula diafragmática, né? Então, derrame subpulmonar. Então, para quem falou derrame, chegou perto, né? Evidentemente a gente não tinha comentado sobre derrame subpulmonar ainda, mas agora você fica sabendo e você já pode aí pegar radiografias e avaliar. Professor, de que forma mais clara eu posso identificar esse derrame, se eu suspeitar de um derrame subpulmonar? Bom, se o derrame subpulmonar for à direita, pede uma radiografia de tórax em decúbito lateral direito, porque esse líquido ele vai derramar para cá, para a parte lateral, e você vai perceber nitidamente que aquilo ali representa líquido. Se for, se você encontrar o sinal da bolha gástrica, se esse derrame subpulmonar for à esquerda, então você vai pedir uma de decúbito lateral esquerdo, tá certo? Decúbito lateral esquerdo, que aí o sangue vai derramar exatamente para lateral do pulmão esquerdo, formando aqui o sinal, a silhueta e tudo mais, tá? E vale a pena ressaltar, que eu acho que não falei, que do lado esquerdo também há o apagamento aí do seio costofrênico do lado esquerdo. Ok? Então foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Curtam o vídeo, mandem para os colegas, convidem pessoas que gostam de radiografia de tórax, exames complementares como radiografia de tórax e eletrocardiograma, que eles também vão gostar. Curte aí, continua fortalecendo o nosso trabalho, continua dando aquele apoio, tá certo? E se inscreve se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Um abraço no coração de todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal.